Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 19, verso 15. O rei Yayati alcança a liberação. Yadana kurute bhavam sarvabhuteshva mangalam samadrishtes tadapunsa sarva sukhamaya dasha. Yada, quando não kurute faz, bhavam, uma diferente atitude de apego ou inveja, sarvabhuteshu, a todas as entidades vivas, amangalam, inauspiciosa, samadrishte, por ser equânime, tada, naquele momento, punsaha, da pessoa, sarvaha, todas, sukhamaya, em uma condição feliz, dishaha, direções. A tradução é a seguinte: é equânime o homem que não sente inveja e não deseja o infortúnio de ninguém. Para tal pessoa, todas as direções parecem felizes. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Prabodhananda Saraswati diz que Vishwam Purna Sukhayate. Quando, pela misericórdia do Senhor Chaitanya, alguém se torna consciente de Krishna, para ele o mundo inteiro parece feliz e ele nada anseia. Na etapa Brahma Buddha, ou na plataforma de compreensão espiritual, não há lamentação nem ansiedade, na Shochati, na Kanchati. Enquanto vive no mundo material, a pessoa sujeita-se a ações e reações, mas quando deixa de ser afetada por essas ações e reações materiais, ela deve ser considerada livre do perigo de tornar-se vítima dos desejos materiais. Os sintomas daqueles que estão fartos de desejos luxuriosos são descritos neste verso. Como explica Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, quando alguém não inveja nem mesmo seu inimigo, não espera receber honra de ninguém, mas ao contrário, deseja todo o bem-estar, até mesmo para seu inimigo, ele é tido como Paramahamsa, pessoa que subjugou por completo os desejos luxuriosos, através dos quais busca-se o gozo dos sentidos. Yadana kurute bhavam sarvabhuteshva mangalam samadrishtes tada punsa sarva sukha mayadrisha. É equânime o homem que não sente inveja e não deseja o infortúnio de ninguém. Para tal pessoa, todas as direções parecem felizes. Aqui tem um tema muito recorrente no nosso diálogo interno da sociedade, que é a inveja. Nós temos uma análise do perfil psicológico dos devotos, baseado principalmente nisso, inveja. Podem observar que isso vem de geração após geração, chegou até nós. Qualquer assunto que se trata entre os devotos em termos de conflito e tal, primeiro julgamento é inveja. Fulano está com inveja. Fulano tem inveja de mim e tal. Tal devoto, né? Prabhu tal tem inveja. Fulano não é muito específico, mas Prabhu fulano já é específico. Então, a gente tem um pouco isso. Por quê? Porque na primeira ofensa relacionada no Padma Purana, que foi colocada o significado de Prabhupada no Néctar da Devoção e no Néctar da Instrução, e também se tornou uma prática do sadhana da ISKCON, de repetir as ofensas, de sempre dizer quais são as ofensas
que devemos lembrar quanto aos santos nomes, para que possamos cantar os santos nomes puramente. A primeira ofensa é blasfemar ou ter inveja dos devotos e devotas que têm dedicado suas vidas à propagação dos santos nomes. Então, a gente fica com isso na cabeça. Então, e a gente sempre pensa que a gente dedicou a vida ao cantar dos santos nomes, a propagar as glórias dos santos nomes, né? A gente pensa isso porque a gente deixou algumas atividades nesse mundo material. A gente pensa que essa ofensa se refere a nós, não como aquele que tem inveja ou que blasfema, mas como aquele que é blasfemado por ser o objeto da inveja de alguém. E por quê? Porque nós estamos dedicando nossas vidas à propagação dos santos nomes. Então, isso precisa ser olhado com um olhar mais filosófico, mais amplamente filosófico. E vamos ver quem são esses devotos que têm dedicado suas vidas à propagação dos santos nomes. Em primeiro lugar, podemos identificar os grandes acharyas da história, as acharines também, né? Da história, homens e mulheres que contribuíram para a missão do Senhor Chaitanya. Janavadevi, por exemplo, depois do Senhor Nityananda, ficou todos os associados do Senhor Chaitanya, os 6 Goswamis de Vrindavana, e nas gerações seguintes, né? Vishwanatha Chakravarti, depois de Vishwanatha Chakravarti, que já está um pouco longe do Senhor Chaitanya, e na sequência, aí Baladeva Vidyabhushana. Então essas são as pessoas que dedicaram suas vidas. Vishwanatha Chakravarti, por exemplo, sempre foi célebre. Ele se casou por pouco tempo, rapidamente o casamento dele não foi adiante por pregação, por dedicação. A esposa voltou para ser protegida pelos pais, não tiveram filhos, enquanto ele foi pregar a consciência de Krishna até o final da sua vida. E deixou esse mundo com 72 anos, bem novo ainda. E Baladeva Vidyabhushana também era discípulo dele direto, sempre muito inspirado com ele. Então, Baladeva Vidyabhushana também pregou. Todos esses grandes devotos, os grandes associados do Senhor Chaitanya, pessoais como os 6 Goswamis. Então, esses sim são pessoas que dedicaram suas vidas. Na nossa vida corriqueira é importante não blasfemar ninguém, porque eles estão começando a dedicar suas vidas. Já dedicaram alguns meses, 1 ano, 2, 5, 10, 30, 40, 50. E isso representa muito no total. Um dia que uma pessoa dedique-se ao serviço devocional e a ajudar na propagação dos santos nomes, tal pessoa já se beneficia muito e já é digna de nosso respeito. Mesmo que ainda não precisemos prestar reverência a ela, porque ainda não foi iniciada, como o Néctar da Instrução nos ensina, que devemos oferecer todo o nosso respeito a quem canta o Mahamantra Hare Krishna e que devemos oferecer reverências a quem recebe a iniciação do Mestre Espiritual. Ainda que tal pessoa que esteja começando ainda não tenha recebido iniciação do Mestre Espiritual, ela está começando a dedicar sua vida. Se ela continuar, se nós ajudarmos que ela continue, se nós contribuirmos, cooperarmos, se nós não tivermos inveja dele, se nós não quisermos o seu infortúnio, se nós facilitarmos a vida, se nós não vermos essa pessoa como objeto de nossa luxúria e vamos pensar, tal pessoa poderia satisfazer os meus interesses luxuriosos. Então isso, se nós não vamos utilizar aquela pessoa como objeto
de nossos desejos. Então essa pessoa vai ter toda a chance de crescer e nós vamos ter a chance de nos relacionar com ela sem cultivar inveja, sem blasfemá-la. Se precisarmos instruir tal pessoa novata, vamos instruir sobre a pedagogia do bom aproveitamento, para que ela possa fazer um bom aproveitamento da consciência de Cristo. Então vamos instruir como cantar, como adorar a deidade. Não vamos fazer nada disso por interesse pessoal, para conquistar a confiança daquela pessoa, para depois obter algum favor daquela pessoa. Então, aqui o texto já é uma evolução do diálogo e diz que é equânime o homem ou a mulher que não sente inveja. Então, equanimidade é uma das virtudes do devoto, especialmente do devoto brahmana. Em sânscrito é sama. Então, sama. Tem o verso do capítulo 18, verso 42 do capítulo 18 do Bhagavad Gita, que vai dizer sama, dhamma, tapa, shaucham, as 9 virtudes. A primeira de todas é equanimidade. Então ele é equânime, ele julga o outro e também julga a si mesmo. Ele não apenas julga o outro, ele julga o outro no sentido de procurar saber o que ele está precisando, o que falta para essa pessoa evoluir espiritualmente. E eu posso ajudar. Então, inveja é maldade. E não devemos ter inveja de ninguém. Aqui diz isso. Agora, a inveja dentro do movimento, na filosofia do Sr. Chaitanya, é um pouquinho diferente da inveja como é compreendida pelos cristãos. Porque a inveja como é compreendida pelos cristãos resume-se no conceito de que eu gostaria de ser como ele é, ou eu gostaria de ter o que ele tem. Mas não é apenas isso a inveja na consciência de Cristo. A inveja é maldade em consciência de Cristo. Então, se você não ajuda o outro, se você não coopera, se você não favorece, se você quer se aproveitar do outro de alguma maneira, isso é considerado inveja. Então, aqui está falando de não ter inveja. Então, nós também vamos falar de não ter inveja. Vamos falar, então, da equanimidade. Devemos ser equânimes para com todos e oferecer a todos a oportunidade de cantar o Mahamantra Hare Krishna, de conhecer o Mahamantra Hare Krishna, de aprender a filosofia da consciência de Krishna. É tão importante, né? Ensinar alguém a adquirir uma ferramenta que ele pode usar a vida inteira. Essa ferramenta não vai enferrujar, não vai quebrar, não vai sair de moda, que é a ferramenta do Shastra. Ensinar o Shastra a dizer: Krishna é a suprema personalidade de Deus. Todas as entidades vivas são partes integrantes de Krishna. A relação das partes integrantes de Krishna com Krishna se dá através do serviço devocional a Krishna. O serviço devocional a Krishna começa por ouvir. Então, estude os livros, escute os devotos, seja silencioso, faça boas perguntas, escute e também cante os santos nomes. Tudo que você aprender com segurança, passe adiante. Se você visita o templo e aprende que Krishna é Deus, que existem muitas encarnações de Krishna, que Deus é absoluto, seus santos nomes são iguais
a Ele próprio, sua morada é igual a Ele próprio, quando você tiver a oportunidade de falar com alguém na rua, repita isso, diga isso para as pessoas, porque isso é o que você compreendeu. Então, ouvir e cantar, Shravana Kirtana. Lembre-se sempre de Krishna, onde quer que você esteja. Mesmo que você esteja num local desfavorável, a casa da família, e a família não seja favorável à sua dedicação, mesmo que você esteja num trabalho que você não receba, não receba tudo que você pensa que merece receber, mesmo que você esteja num ambiente de gozo dos sentidos no mundo material, e lembre-se de Krishna. Lembre-se que você não está só, que Krishna está em seu coração e que existe uma energia nesse mundo chamada, que é categorizada como energia externa de Krishna, Maya, que pode iludir você. Então, em qualquer lugar que você esteja, lembre-se de Krishna e considere que você é parte integrante de Krishna. E se ocupe em cantar os santos nomes de Krishna, que assim você estará com Krishna. Então, ouvir, cantar, lembrar de Krishna é serviço devocional e a pessoa pode prestar serviço devocional e nós podemos orientar as pessoas assim. Isso é não ter inveja das pessoas. Diferente disso, é se aproximar das pessoas sempre pensando: o que eu posso obter dessa pessoa? Como ela poderá me ajudar? O que será que ela tem que pode ser útil para mim? Então a pessoa se aproxima da outra com essa visão. Essa não é uma visão equânime, não é uma visão bondosa, e é uma visão que pode estar untada com a maldade da inveja. E assim por diante. Então devemos ser equânimes e oferecer às pessoas o que nós próprios estamos adquirindo através da associação com o Srila Prabhupada, com os grandes acharyas. Podemos oferecer para as pessoas o mesmo que estamos obtendo. Alguma pergunta? Meu Deus, eu tenho uma pergunta, não é muito do contexto, mas eu tenho pessoa melhor para me responder, que é o seguinte. Tem um verso do Chaitanya Charitamrita, o Madhya, não lembro o verso, mas explica que existem as ervas daninhas que crescem junto com a Bhakti Lata. E é citado que é adoração e importância mundana, matança de animais e comportamento diplomático. O senhor poderia explicar um pouco sobre esse comportamento diplomático que devemos evitar? Comportamento diplomático se baseia em duplicidade. E duplicidade é uma manifestação de falsidade. O devoto deve ser simples, não dúplice. O antônimo de duplicidade é simplicidade. Não é ser veraz, verdadeiro e dizer na cara tudo que pensa, como muita gente com pouco conhecimento pensa. Mas o contrário de duplicidade é simplicidade. E de acordo com a capacidade da pessoa, você vai explicar a consciência de Krishna. Digamos que ela cometa um erro, e se você vê o erro, julga a pessoa e dá uma dura julgando a pessoa, maltratando a pessoa, você está sendo malvado com aquela pessoa e não está sendo, eu vou dizer mesmo, porque você merece ouvir, você precisa ouvir para o seu próprio bem, e e não é exatamente isso que é ser simples, que não ser dúplice. Ser dúplice ser simples é encontrar a maneira adequada que aquela pessoa vai compreender o seu erro. Então, às vezes é exatamente o contrário de dizer na cara, de jogar, de ofender, de julgar a pessoa. Então, comportamento diplomático é comportamento dúplice, quando você usa de duplicidade com a pessoa.
que você não é simples com aquela pessoa. E às vezes a pessoa não pode ouvir a verdade com as palavras mais cruas. Ela tem que ouvir a verdade com palavras compreensivas, empáticas. Então, você, através da empatia, vai dizer: essa pessoa não tem cultura suficiente, essa pessoa está muito apegada, essa pessoa é muito luxuriosa, pode-se ver, tudo que ela faz é baseado em desejo sexual. Então, eu, compreendendo isso através dos Shastras, eu vou tratar essa pessoa com um determinado cuidado e vou dizer para essa pessoa o que ela precisa, mas com as palavras corretas. Então isso não é diplomacia, é isso que às vezes as pessoas que são grosseiras e mal educadas pensam que não ser diplomático é ser grosseiro, de dizer qualquer coisa, falar qualquer coisa que pensa, ou escrever na internet qualquer coisa que pensa. Isso é simplesmente falta de educação doméstica, é grosseria. E a pessoa tem que ter conhecimento e ser sábio, praticar o conhecimento. E a prática do conhecimento é compaixão. Tem que ter compaixão pelos outros. Se você vê uma pessoa cometer erros, que é muito errada, que está se desviando do caminho que for, você tem que abordar aquela pessoa e chegar até ela. E duplicidade seria chegar para essa pessoa e dizer: você está certo mesmo, siga o seu caminho, é por aí mesmo. Outra coisa é não ser diplomático, ser simples, é dizer: olha, eu vejo que você está com determinação muito firme nesse caminho, é porque você talvez ainda não tenha compreendido muito bem a mensagem de Prabhupada. E para você compreender a mensagem de Prabhupada, você vai precisar ouvir um pouquinho dos devotos, ter uma atitude positiva com os devotos. Se você melhorar um pouquinho essa atitude positiva com os devotos, você vai compreender um pouco melhor a Prabhupada. E não vai ficar assim tão rígido e tão determinado a abandonar Prabhupada. Entendeu? Então, isso é ser simples. E encontrar a maneira de falar com a pessoa de forma que ela compreenda. Prabhupada pediu vida simples, pensamento elevado. Então é ter o pensamento fixo em Krishna e viver uma vida sem duplicidade. Viver em qualquer lugar, em qualquer circunstância, o que ele é. Se ele é um devoto, vai viver como um devoto em qualquer lugar, como uma devota em qualquer lugar. Se alguém se aproxima com atitude luxuriosa, e a pessoa compreende aquilo, e a pessoa simplesmente se afasta daquela pessoa e deixa que ela cuide da sua luxúria de outra maneira, porque quando uma pessoa está muito luxuriosa e vê a outra pessoa como objeto, essa pessoa que é um objeto nada pode fazer pela outra pessoa. Temos o exemplo de Bilva Mangala Thakura, do Chaitanya Charitamrita. Bilva Mangala Thakura era um Thakura, era um brahmana avançado. E ele se apaixonou por uma mulher vulgar que era profissional do sexo. E ele se apaixonou e ele fazia de tudo para estar com ela. Mas ele era um Thakura, imaginem vocês. Ele tinha um conflito interno terrível, o conhecimento e a luxúria dentro dele. Então, uma vez ele foi cruzar, ela morava do outro lado do rio, e não tinha ninguém fazendo a travessia com os botes para o outro lado. Porque estava chovendo muito e o rio tinha subido muito o nível e estava caudaloso assim, mas ele pensou: não, ela está do outro lado, eu vou, e resolveu atravessar o rio nadando. E quando ele atravessar o rio nadando, ele se cansou por causa da correnteza, embora ele tenha calculado que ele ia na direção da correnteza ganhando espaço. A
correnteza no meio do rio estava muito forte, estava levando ele para muito longe. Então ele estava ficando muito cansado, mas de repente ele viu um tronco. Então ele se agarrou no tronco para poder descansar um pouco. E depois ele percebeu que era um cadáver. E ele era um brahmana, uma das injunções sástricas para um brahmana é não tocar em cadáveres e tal. Então ele estava abraçado com o cadáver. Aí ele conseguiu ir, chegou lá na casa dela, o barranco chegou perto, o barranco do rio tinha sido comido pelo rio, sabe? Com a correnteza, a água. E ele viu o barranco assim, mas eu vou subir. Aí ele viu que tinha cordas. Aí ele foi, se agarrou na corda. Quando chegou no meio, ele viu que não eram cordas, eram cobras. Que ele estava subindo em uma cobra. De qualquer forma, ele conseguiu chegar lá. Quando ele chegou lá, ela estava tranquila em casa. Ele disse, não acredito que você tenha vindo. Aí ele disse, você veio com esse tempo todo? Eu não acredito. Ela ficou muito impressionada e disse assim, imagine, você é um Thakura. Se você tivesse usado toda essa sua determinação para servir a Krishna, agora você tinha alcançado Krishna. Ele morreu de vergonha, né? Porque ele tinha conhecimento. E ela, de maneira simples, em vez de dizer para ele, sem uma pegadinha, eu só estou interessado em seu dinheiro, sei lá o quê, ela olhou para ele e disse, isso. O que aconteceu com ele? Ele imediatamente compreendeu, essa mulher representa meu mestre espiritual. Essa mulher está me alertando para o objetivo da vida, que é Krishna, e que eu não devo ficar à margem buscando o gozo dos sentidos. Então, o nome dela era Chintamani. E ele escreveu poemas para ela e tudo, considerando ela como Siksha Guru. É famosa ela como Siksha Guru. Ela foi promovida à condição de Siksha Guru porque ela agiu como Siksha Guru. Ela agiu como representante do mestre espiritual para o discípulo. E ele, então, disse, não, meu único caminho agora, minha única salvação é ir para Vrindavana. Então eu vou para Vrindavana, porque em Vrindavana tudo faz lembrar Krishna e eu nunca mais vou esquecer de Krishna. Aí ele foi, pegou a estrada para Vrindavana e tinha que parar sempre e tudo, né? Então, um dia ele viu uma mulher muito bonita carregando um pote na cabeça. E quando elas carregam o pote na cabeça, elas ficam com a coluna muito ereta, a postura muito elegante. Então ela era uma mulher bonita e estava assim, esguia diante dele com aquela beleza toda, e era assim, deslumbrante olhar para aquela mulher com a mão para cima, segurando o pote, com o pote na cabeça e andando esguia, como se estivesse desfilando numa passarela. E ele, como a gente conhece muito bem, né? Ele ficou completamente impressionado e foi seguindo ela. E ela rapidamente percebeu que tinha alguém seguindo ela. E viu que era um homem. E rapidamente percebeu que ali tinha uma situação esquisita, porque não é possível que um homem seguindo uma mulher no mesmo ritmo, no mesmo passo, se aproximando. E ela acelerou o passo. E foi para casa. E quando ela chegou em casa com a água, o marido já tinha chegado e estava lendo o Shastra. Então ele disse, Devi, venha ver o que eu estou lendo aqui. Ela trancou a porta, né? Deixou aquilo lá e entrou, e o marido disse, olha o que eu estou dizendo, o que está dizendo aqui. O tema hoje aqui é comportamento Vaishnava. Aqui está dizendo que um devoto deve estar pronto para abandonar tudo que ele tenha
para os santos Vaishnavas e para Krishna e para os seus devotos. E isso é maravilhoso, fico dizendo para ela, isso é maravilhoso. De repente, alguém bate a porta. Aí ele vai atender a porta e encontra um homem vestido de santo, açafrão. Então ele: por favor, entre no meu lar, venha abençoar o meu lar. Ela ficou lá dentro, ele vai lá e disse: Devi, venha, vamos receber um sannyasi. Ela disse: não, ele estava me seguindo e tudo. Aí o homem volta para a sala, o homem diz: eu não vim para pregar, eu quero apenas um favor. Eu quero ficar alguns minutos com a sua esposa sozinho. Aí ele volta e diz: Devi, ele quer ficar com você, ele quer que você vá, ele quer falar só com você. Aí ela diz: mas eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso, as escrituras. Mas Devi, acabamos de ler que devemos nos render e entregar a Krishna e aos seus devotos tudo. Vá, por favor, vá. Aí ela foi. Quando ela sentou e disse: o que o senhor deseja? Então ele disse: eu preciso do prendedor do seu cabelo. Ela prendia o cabelo com um grampo de duas pontas, assim. E ela enrolava o cabelo e prendia assim, né? Então ele disse: eu preciso do grampo do seu cabelo. E ela não sabia o que ia acontecer ali, né? O cabelo é sempre um lugar de poder no corpo da pessoa. Então, e ela sabia que o poder da castidade estava no cabelo dela, assim, tradicionalmente falando. Aí ele vai e pega, e tira, pega somente no grampo e puxa o grampo. E aí, crava no grampo. Esse é Bilva Mangala Thakura. Então, a mulher ali vê aquela coisa de terror e grita, né? O marido vai correndo para ver o que está acontecendo e já vê os arco-íris. Ele diz para o marido: não se preocupe, eu quero apenas que você me ponha no caminho para Vrindavan. Aí o marido leva ele assim: pode ir, sua santidade. E manda ele caminhar e ele vai embora. No caminho ele encontra Krishna. Quando ele chega em Vrindavana, ele encontra Krishna. Mesmo cego não podia ver Krishna. E é tudo muito bonito, dramático, né? Como a gente vê a arte dramática nesse mundo. Tem muita coisa de arte nesse mundo, assim, né? Romeu e Julieta, o clássico Romeu e Julieta, tanto drama, tanto sofrimento por causa de um amor mundano. Aqui, por causa de uma luxúria mundana, vemos uma situação assim. Podemos fazer essa peça de teatro aqui esse ano, né? Com os estudantes, vamos ter muita gente, podemos treinar o ano inteiro e fazer no final do ano como encerramento. Mas é muito forte, muito bonito, é de chorar mesmo, né? Então imagine toda essa situação. O detalhe que eu não contei é que quando ele chega à porta da mulher, ele ouve o marido falando. E o marido está dizendo aquilo. Agora imagine o marido dizendo para ela: olha o que está escrito aqui, que devemos nos render a Krishna, entregar tudo que temos para Krishna. Todas as nossas posses devem ser para Krishna e para os devotos, que o lar deve ser para Krishna, que a esposa e os filhos não são propriedade da pessoa, mas que devem ser conduzidos para Krishna e seus devotos. Então, se ele ouve aquilo, de quem ele lembra? De Krishna. E ele disse: não, eu vou agora sacrificar a minha visão para Krishna. É claro que
ninguém é recomendado a fazer nenhum tipo de violência ou mutilação contra seu próprio corpo, está fora de cogitação. Bilvamangala Thakura é muito antes do Senhor Chaitanya, e a nossa linha é a linha do Senhor Chaitanya. E Nityananda, tá? Porque Chaitanya é meio bravo, mas Nityananda é mais compassivo. Lembrem do caso de Jagai e Madai, né? Quando Chaitanya ia matar Madai, Nityananda, não, pelo amor de Deus, se agarrou na perna dele, não faça isso, sua missão não é essa, sua missão não é essa. Essa é outra peça que a gente pode fazer também. Só peças dramáticas esse ano. Vamos fazer peças bem dramáticas, assim, que tenha sangue escorrendo da testa do Chaitanya, sangue escorrendo aqui do olho de Bilvamangala Thakura. Vamos fazer essas peças. O Akinchana pode ser Chaitanya. Ele fala assim meio forte, né? Com poucas palavras. Vou matar você, seu sem vergonha. Pois é. É isso, né? Obrigado. Então o comportamento diplomático é muito criticado. Prabhupada criticou o comportamento diplomático. Mas Prabhupada, imaginem vocês, vamos fazer uma avaliação aqui, já que estamos falando de drama, né? Prabhupada criticou duramente a sociedade materialista. Aí os discípulos de Prabhupada aprenderam a criticar duramente. Aí os discípulos de Prabhupada criticam-se mutuamente duramente. Aí a terceira geração, os discípulos dos discípulos, aprendem a criticar os livros de Prabhupada. Aí dizem duramente, não, esse assunto aqui sobre a mulher, esse assunto, eu não sei o que, esse negócio de não usar anticoncepcional, isso aí é atraso da mulher, isso é a terceira geração criticando duramente os livros de Prabhupada. Aí o outro vai dizer, sei lá, tantas coisas, né? Não era bem isso que Prabhupada queria dizer, não sei o que mais, vida sexual é bobagem, assim. Aí critica duramente os livros de Prabhupada. Esperamos que a quarta geração e todas as outras se corrijam e não se critiquem duramente assim, né? E possam se criticar, possam se recompor e simplesmente aprender a compreender a sociedade materialista de acordo com as críticas duras de Prabhupada. Só Prabhupada podia criticar. Dá para escrever um livro assim, né? Só Prabhupada podia fazer isso. E para que a gente possa ser simples, gentil, equânime, né? Essas críticas duras que os devotos fazem, entre devotos ou entre não devotos, também é sintoma de inveja? É isso, essa é a nossa psicologia simplista. A gente simplifica tudo e diz inveja. Se você for falar com o que eu estou pensando, não se preocupe, isso é inveja, tem que servir ele e tudo mais. Isso é muito simples, é muito simplista. E é isso que eu quis dizer no começo. A gente termina dizendo que tudo é inveja. E provavelmente está baseado em inveja, mas às vezes é só falta de educação, falta de didática, falta de aprender a pregar, aprender a cuidar dos devotos. Nós não vamos cuidar se não aprendermos a cuidar. Então nós temos que compreender o que é duplicidade, nós temos que compreender o que é diplomacia. E muitas vezes uma pessoa vai chegar tão agitada e tudo, e você sabe que ela está errada e que ela merece ouvir uma dura, e você vai simplesmente dizer, olha, tenha calma, esse assunto pode ser resolvido de uma maneira muito mais simples, mas olha o estado que você está agora, respire fundo, dê uma voltinha, tome um banho, passe tílaka, vá para a sala do templo, cante japa, amanhã a gente conversa. Isso não é diplomacia, isso é cuidado, isso é compaixão,
Porque a pessoa, mesmo que seja muito errada, ela merece um pouquinho de calma, de ser acalmada, para poder ser compreendida como um devoto de Krishna e não como um invejoso, um malvado, um errado, um depravado. Entendeu? É preciso ter cuidado com os devotos, mas é preciso aprender. Aí a gente não aprende, aprende que tudo é inveja. É o que eu estou dizendo da simplificação que as gerações anteriores faziam. Tudo é inveja, 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 inveja. A gente só sabe isso da psicologia. Mas a psicologia Vaishnava também trata de equanimidade, de compaixão, não é? Também trata de limpeza da mente, também trata de sadhana, de anartha, todas essas coisas, de bhava, de prema. A filosofia Vaishnava trata de tudo isso. E nós precisamos nos adequar para aprender essas coisas. Então, a pessoa pode ser ignorante, aprende, pensa, eu já tenho 5 anos de movimento, agora eu vou fazer com os outros o que fizeram comigo. Foram duros comigo. Tem muitos devotos e devotas antigos que são assim, sofreram muito na mão de líderes. E muito pesado, Sankirtan, e a pregação, e o festival de domingo, e tudo, sem descanso, sem nada. E eles repetem esse modelo. O movimento era muito vertical, não tinha muito tempo para cuidar das pessoas e simplificava. Tudo é inveja, inveja, inveja. Todo conflito é movido por inveja. Então a gente ficou assim. Mas a gente tem que aumentar a cultura da gente. Tem que estudar o comportamento Vaishnava. A gente tem que estudar as características de cada varna, de cada ashram, para ficar mais bondoso, né? A gente deve ser misericordioso. Os sintomas de um sadhu bhushana começam com karuna, compaixão. Acho que é karuna. Não, karuna e karuna, acho que é a segunda. Titikshava. É titikshava. É isso mesmo. Titikshava karunika. Então, os devotos precisam desenvolver toda essa misericórdia, essa compaixão, esse cuidado com as outras pessoas, essa natureza estrita consigo mesmo. Todo devoto precisa decorar. A gente não se decora com cabelos bonitos, com cica, não sei como. Todo mundo ama a sua cica, né? E cuida dela. Todo mundo gosta. Deus faz assim também. Tem um rastro. Aí, tem um rastro, pai. Faz uma foto atrás para ver, depois olha. É mal barato tudo isso, né? Os meninos do Gurukuda também faziam assim. Uma vez um devoto baiano, eu estava visitando Salvador, ele veio perguntar se podia fazer um rasta mais prendendo um cabelo artificial. Eu dei tanta risada, porque ele devia ter 18 anos ou 19. Eu dei tanta risada com ele. Pode. Aí ele fez. E todo mundo ia falar com ele, porque viu, ele dizia, Maharaj deixou. E ele fez mesmo, ficou bem bacana, uma cica grande assim. Não era enorme, mas uma cica grande, meio rasta assim, bacana. Do jeito que ele queria fazer. Não era o Thomas, não? Hã? Não era o Thomas, não, que morou aqui, né? Não, aquele era artista, fez por outro. Fazia assim. Mas foi outro. Bom, é isso aí. Aqui o tema é esse que eu trouxe para a gente falar assim um pouquinho. Você trouxe perguntas. É isso aí. Mais alguma coisa? E como é que eu faço para deixar assim de ser materialista? Assim. Estudando o livro de Prabhupada e cantando Hare Krishna, não tem outras maneiras. Não? Tudo que você escutou nos primeiros dias ainda está válido até hoje. Cantar Hare Krishna, comer prasada, se você gosta de comer prasada, cantar Hare Krishna, se associar com os devotos, fazer serviço devocional. Ontem eu vi você limpando ali a mandala, tirando o matinho da mandala. Isso é maravilhoso, é isso que tem que fazer mesmo. Quando a gente está tirando esse matinho do chão, aqui ou em qualquer outro lugar, limpando, a gente está limpando o coração. E a gente está deixando de ser materialista. Mas mesmo também no mundo material.
É só não fazer o tal banho do elefante, né? O elefante fica tomando banho, depois sai, se joga na lama e sai todo melado de lama. É só não fazer isso. Então, toma banho, tira a matinha, quando chega no mundo material, vai distribuir livros, vai pregar, vai cozinhar uma boa pressada para oferecer a Krishna, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Você já tem sua aposentadoria, não precisa mais trabalhar, mas pode fazer isso, oferecer, escolher, vou comprar uma maçã que está muito bonita ali, vou comprar uma bolga orgânica para oferecer a Krishna, e oferece a Krishna, assim, aí não vai tomar banho de lama, né? O banho do elefante. Agora, se a gente vai para fora, no mundo material, ou aqui dentro, e vai tomar banho de lama, aí a gente se suja de novo, aí tem que ir de novo tomar banho. Então tem que de novo cantar, aí se limpa de novo. Mas se ficar nessa, aí não avança, né? Para avançar é preciso ter atitudes progressivas. Mas porque mais lá no, assim, Caruaru, por exemplo, é bom a pessoa se dedicar mais à espiritualidade, né? É. Sim. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.